Então vamos dar continuidade no nosso curso. Aqui eu tenho a pasta docs que nós extraímos na aula passada. Eu vou copiar e colar ela dentro da pasta do instalador do JavaScript. Então arquivos de programa, Java, dentro aqui do JDK, eu vou colar ela. Ela já está até colada aqui, ó, porque ela demora um pouquinho para carregar, então eu fiz esse procedimento aí. Isso aqui é só a documentação. Mais para frente a gente vai trabalhar com ela, como eu queria preparar os arquivos que vão serem baixados no início, para não ter que ficar parando explicação do conteúdo, né? Para fazer isso eu já separei tudo. Depois nós só vamos precisar de um outro que vai ser para rodar o Java com aplicação desktop, que é isso? Com janelas. No início nós vamos estar utilizando, eu já vou abrir ele, que é o, o não é o dev C++, né? Eu já estou viajando, é o Notepad++ que nós baixamos para utilizar. Então vou abrir o Notepad++ e nós vamos trabalhar aqui com o código. Para aumentar o zoom dele, tá, já que fica muito pequeno, eu gosto de aumentar para vocês visualizarem melhor o código. Se vocês quiserem aumentar aí também, o Ctrl+, já aumenta a visualização aqui. Isso facilita bastante, tanto para vocês que vão visualizar, quanto para mim que vou fazer a aula aqui também, e o código fica bem pequeno. Feito isso aqui, esse é o editor de texto que nós vamos usar. Eu poderia programar em Java utilizando o bloco de notas? Sim, porém um editor assim é mais aconselhável, porque ele coloca as letras, né, em forma colorida e você identifica melhor um comando, um parâmetro ali. E já já vocês vão entender isso aí. Vamos então iniciar o nosso primeiro programa. Um programa em Java, ele é construído por uma classe. Nós podemos definir que uma classe é um programa ou uma parte do programa. Se o programa for bem simplesinho, uma classe só cria todo ele. Então aqui eu vou iniciar com public class. Eu não vou entrar tanto, né, em detalhe de comando por enquanto. Eu quero que vocês entendam a estrutura dele primeiro, para depois a gente começar a trabalhar com programas, com os parâmetros aqui dele, né? Essa classe ela poderia ser privada, estática, então tem algumas variações. Padrão é um public class iniciando aí o nosso programa em Java, e aqui o nome dele. Eu vou colocar, por exemplo, Hugo Freitas. Poderia ser qualquer nome. Depois, todo o construtor, né, o parâmetros passado para aquela classe fica entre chaves. Então eu abri e fechei chaves aqui embaixo. Tudo que eu vou passar para dentro da classe vai ficar aqui dentro. Esse programa ele deve ser salvo com o mesmo nome que eu dei para a classe. Então, se eu coloquei que a classe vai chamar Hugo Freitas, na hora de salvar isso aqui, eu vou salvar com esse nome de Hugo Freitas. Já nós vamos fazer. Dentro da classe, nós criamos um método que chama método construtor, né? Esse método construtor aí, ele vai ser executado quando o programa começar, né, a iniciar. Então, o método construtor ele é executado quando o programa inicia. Todo programa Java ele começa sendo executado por esse método que é chamado main. Então, nós vamos criar ele aqui dentro, e esse método main ele vai executar para a gente uma ação, por exemplo, de mostrar o meu nome na tela. E esse método main ele é chamado dessa forma aqui, ó, public static void. Não vamos entrar em detalhes, né, quanto a essas referências. Isso aí nós vamos entender e estudar mais para frente. Main, e aqui eu passo um parâmetro. Esse parâmetro string, para quem já programa, sabe que string é caracteres em texto. Então eu vou passar esse parâmetro de string, porque eu quero que esse método execute para mim e imprima o nome ali na tela. E aqui também eu tenho os meus argumentos, que são meus args. Perfeito. Feito isso, o meu método também, que é o método main, ele é executado aí entre chaves. E aqui eu coloco a ação ou a função que ele vai executar. Eu quero que ele imprima meu nome na tela, que ele mostre meu nome. Então, system.out.print, tá? Já é muito importante que vocês diferenciem, né, maiúsculas e minúsculas aqui no nosso curso de Java. Aqui eu vou colocar então uma string, que é um texto. Toda string, né, em maioria das linguagens, sempre inseridas aí entre aspas. Vou colocar aqui o nome, como eu falei, Hugo Vasconcelos. Perfeito. E finalizo a linha com um ponto e vírgula, porque essa linha ela tem aqui, né, uma função, um parâmetro, ela termina com ponto e vírgula. Quando é método chamador ou public ou classes, tudo aqui, final da linha, você vai abrir e fechar as chaves. Isso aqui eu preciso então de salvar. Quando eu salvar esse arquivo, repara que ele vai marcar aqui o que são funções, métodos, tudo com cor diferente, né, ajudando a sintaxe aí para a gente trabalhar. Então, arquivo salvar como, vou salvar aqui dentro do disco local, vou criar uma pasta chamada
JS, né, de JavaScript aqui, e vou trabalhar aqui dentro dela. Como que eu falei que eu tenho que salvar a classe? Com o nome que eu dei para ela ali em cima. Então, Hugo Freitas, aqui eu posso mudar o tipo de texto, em vez de deixar esse normal, eu vou colocar o Java. Tem aqui JavaScript File, que é o JS. Então, freitas.js. E vou salvar. Com isso, ele já muda. Repara aqui ó, que ele já começa a reconhecer, né, os comandos, como eu falei, ajudando aí a trabalhar com a linguagem JavaScript. Próxima aula, a gente vai fazer esse arquivo, que até então é um arquivo de texto aqui, ó, que está salvo agora dentro do JavaScript, ser compilado e funcionar rodando aí, né, com o compilador em JavaScript.